Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. As mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho em funções até pouco tempo realizadas somente por homens. No Rio de Janeiro, uma empresa oferece serviços na construção civil feitos exclusivamente por mulheres, tendência que se repete por todo o país. Geisa criou a Concreto Rosa, empresa que presta serviços de obras, reparos domésticos e pintura. A equipe de trabalho é formada só por mulheres e a proposta é atender com qualidade e a minorias. Essa espontaneidade, assim, de você se sentir à vontade de ter uma outra mulher dentro de casa, de você não se sentir enrolada, de em 10 minutos de conversa uma saber o signo da outra, ter essa intimidade, assim, né? Eu costumo dizer que existe amor na obra. E aí é essa proposta, assim, a nossa proposta é essa, de contribuir, de certa forma, de forma bem transparente, assim, sabe? Segundo o Ministério do Trabalho, os homens são a maioria na indústria, na agropecuária e na construção civil. Geisa é uma das mulheres que começou a mudar essas estatísticas ao atuar em um universo que era, até pouco tempo, exclusivamente masculino. A cliente diz que a proposta por trás de empreendimentos como o de Geisa ajudam a quebrar estereótipos. Uma mulher tentando entrar num espaço que ele é tradicionalmente dominado por homens. E aí eu vi que tinha uma questão política assim, muito interessante, né, no que ela faz, que é de quebrar barreira, quebrar estereótipo. No país, todas as regiões já oferecem esse tipo de serviço feito apenas por mulheres e para elas. Em Brasília, além do trabalho, Cecília também ensina às clientes. No momento que você vai aprendendo como é que você faz, nem sempre você vai precisar daquele serviço. Então, é uma outra concepção, né? Se ela está disposta a ensinar, a fazer curso, ou já ir discutindo antes, isso nos empodera, de certa forma, saber como a gente pode cuidar da nossa própria casa também, né? Vamos falar de um assunto comum, mas polêmico: o relacionamento no trabalho. Uma pesquisa mostra que 1 em cada 4 trabalhadores já namorou um colega de serviço. Olhando assim, esse é apenas um típico passeio com o filho Cadu. Mas o local é cheio de recordações. Foi no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas que Gabriela e Eduardo se conheceram. O ano 2003. Ali os dois eram estagiários de biologia. A convivência de colegas de trabalho se transformou em cumplicidade de casal. Ele estudava numa faculdade, eu estudava em outra, a gente se encontrava somente aqui, mas como a amizade ficou muito intensa, a gente viu uma afinidade muito grande entre nós dois. Aí, de repente, a gente já estava mais junto, já estava namorando. O estágio evoluiu para pesquisas de campo. E olha os dois aí, parceiros na labuta e no amor. O romance virou casamento em 2007. Para eles, trabalhar juntos tem seus desafios, mas dá para superar. O trabalho da Gabriela e do Eduardo era ao ar livre, então o amor fluiu naturalmente. Agora, nessa empresa, a gente tem que até que falar baixinho, porque está todo mundo concentrado no seu serviço. Será que nesse tipo de ambiente o amor combina com o trabalho? Planilhas, relatórios. No focado mundo dos negócios imobiliários, esta coordenadora financeira não imagina a hipótese de trabalhar na mesma empresa que o marido. No meu ver, assim, tão próximo assim, eu não acredito que daria certo, não. Cada um tem que ter também seu relacionamento, né, de profissional, amigos e tal. Eu acho que seria muito, 100% do tempo você está em contato com aquela pessoa, vivendo os mesmos problemas de trabalho. De acordo com uma pesquisa feita por uma agência virtual de empregos, 46% dos entrevistados acham que o relacionamento amoroso com um colega de trabalho desvia o foco. Mas tem gente que é bem experiente no assunto. Dione chegou a trabalhar 14 anos na mesma empresa do marido. Eu acho que aí é o segredo, você não pode deixar uma coisa misturar com a outra, né? Porque senão realmente fica confuso. Mas a gente levou numa boa e deu super certo. O código de conduta da empresa é claro. O envolvimento amoroso não é proibido, mas tem restrições. Caso haja uma situação em que colegas de trabalho da mesma área
passem a se relacionar, é importante que o gestor da área informe a um comitê de conduta, né, que representa a empresa e aí faz uma avaliação. Então, nesse caso, é tratado à parte, né? A única exceção é a questão de subordinação. Tendo subordinação direta ou indireta, aí isso pode, né, causar alguns reflexos que a empresa não acha interessante. Não é novidade que as pessoas com deficiência enfrentam muitas dificuldades. Pois é, e as pesquisas indicam que, para as mulheres, os obstáculos são ainda maiores. Dificuldades do dia a dia, machismo e agressões atingem mulheres de uma forma geral. Entretanto, se revelam mais fortes com aquelas que têm alguma deficiência. Na maioria, elas enfrentam um preconceito e têm de lidar com a invisibilidade. Na contramão das circunstâncias, Leninha encara os desafios da realidade. Na medida que a pessoa com deficiência começa a sair de dentro de casa, a visibilidade já começa a mudar em relação às pessoas com deficiência. Então, nós realmente precisamos ocupar os nossos espaços, nós somos capazes, não só pela lei de cota, mas nós temos o direito pela lei de cota que está aí. A agência da ONU, Organização das Nações Unidas, no Brasil, alerta que elas são alvo de desigualdades de gênero e discriminações. Nas empresas, por exemplo, elas representam apenas 0,8% dos 2% de trabalhadores com deficiência contratados por meio de lei federal nas 500 maiores empresas do país. Isabelle é advogada e presta consultoria aos deficientes com foco na análise de acessibilidade e inserção no mercado de trabalho. Uma pessoa com deficiência vai ter um nível de produtividade que é inerente a ela, ou seja, ela vai ser produtiva na medida em que ela conseguir desenvolver as suas atividades dentro das suas possibilidades. E às vezes a empresa ela não prepara o ambiente de forma instrumental, de forma arquitetônica, de forma comunicacional para que esse funcionário se desenvolva. Nesta faculdade de Direito, a mesa de debates abordou o tema feminismo e a invisibilidade da mulher com deficiência. Espera-se que a discussão nos meios acadêmicos contribua para uma crescente conscientização da sociedade e efetivação das políticas públicas. Quando a gente percebe dentro dos movimentos sociais que deveriam ter pautas de inclusão, a invisibilidade da mulher com deficiência, a gente começa a repensar o que seria essa inclusão de verdade, porque uma coisa é a gente falar por todas as mulheres e acabar excluindo uma determinada mulher ou outra. O número de estudantes com necessidades educacionais especiais saltou de 26 mil para cerca de 800 mil ao longo de quase 20 anos, segundo dados da Associação de Jornalistas de Educação. O desafio agora é fazer com que esses alunos avancem nos estudos e consigam ir além do ensino fundamental. Melissa está no 4º ano do ensino fundamental. Ela tem 9 anos de idade e apresenta grau moderado de autismo. Tem a linguagem marcada pela repetição de frases e palavras. Quantas maçãs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que a Melissa acompanhe os conteúdos, uma professora de educação especial trabalha o currículo e adapta atividades quando necessário. Melhoras no ensino e no comportamento da Melissa já foram percebidas. Ela tinha muita dificuldade de negação e a gente percebeu que durante esse tempo de trabalho ela evoluiu muito nisso. A interação com a turma é grande, principalmente na aula de educação física. Não faltam brincadeiras e sorrisos. Karen sabe como a inclusão no ambiente escolar faz bem para a filha. Em casa, o tratamento que a gente faz fono, psicóloga, terapia ocupacional, entre balé e outras atividades. E aqui é na escola que é a parte que ela tem toda a brincadeira, onde ela brinca, ela se diverte, onde os amigos adoram ela e ela se sente em casa. Aqui é o universo dela. A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais em salas de aula regulares é um direito previsto por lei. E a educação inclusiva tem avançado no Brasil. Há 20 anos, eram 26 mil alunos com deficiência ou transtorno de desenvolvimento global nas salas regulares. No ano passado, o número chegou a quase 800 mil. Mas se no ensino fundamental o número de alunos especiais aumentou, no ensino médio foi o contrário. Se nos anos finais do ensino fundamental eles representavam 2,9% dos matriculados, quando chega o ensino médio, esse número cai para 0,8%.
Para esta doutora em Educação Especial da Unesp, a diferença de inclusão entre os níveis de ensino pode ser explicada pela mudança na rotina escolar e pela permanência dos alunos. Eu observo que nos anos iniciais ele tem um professor só, né? E aí o de educação física e o de arte. Então a relação professor-aluno é bem maior, o vínculo com a turma. Nos anos do Fundamental 2 e no médio, ele já tem um rol de disciplinas maiores, uma outra rotina, uma dinâmica diferente. Então não é que é impossível, é mais difícil o processo, mas também a gente tem que considerar que esse processo é novo. Iva é um exemplo de dedicação e de superação. A estudante apresenta grau leve de autismo e está no 3º ano do ensino médio. Ela ainda não decidiu a faculdade que vai cursar, mas planos não faltam. Pensei em ser compositora e escritora, essas coisas. Eu tenho muitos programas de... Assim, eu estava pensando em criar um blog. O importante é você tentar. Se não tentar, não consegue. Desenvolvimento para a Iva e benefícios para a comunidade, que se torna cada vez mais inclusiva. Eu diria que são 2 fatores fundamentais de importância. Um é a oportunidade nossa de pessoas que historicamente não têm uma deficiência conviver com pessoas com deficiência e nos tornarmos mais tolerantes, a aprender a respeitar a diferença do outro, seja ela de qual natureza for. E o outro é pensando no aluno com deficiência. Todos nós aprendemos muito pelo modelo. E quando ele tem a oportunidade de conviver com crianças que não têm uma deficiência, ele tem oportunidade de ampliar o seu repertório e de favorecer a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.